Igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Quero dizer que estou muito feliz por mais uma vez tomar essa tribuna para falar do amor de Deus aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir no tema 1 Samuel 1:9, né? Josué 1:9. O irmão mandou o tema para mim, mas não mandou referência bíblica. Eu pensei que era tema livre, né? Mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Não vai sair fora do padrão, não, viu, irmão? Aleluia. Josué 1:9. Aleluias. Josué 1, versículo 9. Versículo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Não te mandei eu, esforça-te, tende bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem assentar, glorificando, bendizendo Glória a Deus. o nome desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que sempre fez e fará por nós, aleluia, todas as coisas. Temos a honra, podemos estar aqui nesta noite. Quero parabenizar esse conjunto de varões, que Deus assim faça-o prosperar cada vez mais, né? Eu alegro-me por ver novas caras aqui neste lugar, porque vemos que, graças a Deus, está tendo evangelismo, né? Está tendo evangelização e a igreja está crescendo, a igreja está tendo progresso. Mas a palavra que o Senhor me deu foi em Número, capítulo 13. Aleluia. Número, capítulo 13. Fala-se de 10 homens, 12 homens, na verdade. Diz assim o tema: 13. No livro de Número, capítulo 13, a partir do 1. É o quarto livro da Bíblia. Amém? Amém. 12 homens são enviados para espiar a terra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviarei um homem, sendo cada qual maioral dentre eles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos no culto de varões, no culto de homens, culto de mulheres, culto de jovens, culto de crianças, porque a palavra é para todos, né? Amém. E aqui o Senhor trouxe essa palavra aos nossos corações, né? Onde o pastor mandou o tema de varões, seja forte e corajosos, né? Diante dessa palavra nós vamos ver pessoas que foram corajosas e pessoas que foram covardes, medrosas, né? Porque em tudo que nós pensamos e fazemos, nós vemos que tudo ele trabalha através de um gráfico. Seja a nossa voz, ela tem um gráfico que está em cima, está embaixo. Seja a pancada do nosso coração, ela vai em cima e vai embaixo. Seja a nossa vida, um dia nós estamos alegres, outro dia nós estamos tristes, né? Um dia nós estamos para brincadeira, outro dia nós não estamos de brincadeira. E assim prossegue, irmão. Tudo é assim. Tem o seu pós e tem o seu contra, né?
Então aqui nós vemos através dessa palavra de Deus aqui, onde esses homens foram escolhidos para espiar a terra a qual o Senhor Deus tem prometido ao seu povo, né? Onde desde o princípio, onde ele fez a promessa a Abraão, que ele, a sua parentela, os seus descendentes ia ser como grãos de areias, onde já ouvimos falar aqui nesta noite, onde fala também que seria como as estrelas do céu. Nós que vivemos em cidade, muitas vezes nós não podemos levantar os nossos olhos para o céu e ver a beleza que é o céu à noite, né? Tantas estrelas, tantas coisas lindas. Então ninguém pode contar estrelas também. Então ele fez essa promessa, e então vez, né, onde veio tendo sua descendência crescendo, e daí nós vimos que um dos filhos deste homem, dos netos, dos bisnetos, foram e chegou a ser governador do Egito, né? Um jovem chamado José, onde ele era um homem que foi desprezado pelos seus irmãos, porque assim o seu pai o colocou assim num patamar acima deles, e eles não ficaram satisfeitos e fizeram um jeito de matar aquele jovem. Jogaram dentro de um buraco. Mas veio passando o mercador e eles acharam por bem eles ganhar dinheiro em cima daquele irmão. E assim foi. E aconteceu que, diante dessas provas, ele foi governador e teve a fome. E os seus irmãos vieram comprar comida, e na segunda, terceira vez ele se apresentou para os seus irmãos. E assim foi prosseguindo essa família. E então, depois que José morreu, o rei morreu, então não sabia mais quem era José. E então, por esta nação já estar bem multiplicada, começaram ali a escravizar aquele povo para que eles não pudessem tomar, né, o Egito. Aí começaram a aprisionar. Passaram-se 400 anos ali aprisionados, escravizados. Aí nasce um menino que por 3 meses ele conseguiu ser escondido, porque o rei tinha feito um decreto para matar todas as crianças. E aquele menino pôde escapar. Sua mãe o colocou dentro do rio, e ele foi. E ali a filha do rei estava tomando banho e achou o menino lindo e criou aquele menino. Esse menino ficou como se fosse um filho do rei ali. Ele aprendeu todas as coisas que eram necessárias para ser um líder. Mas quando ele foi crescendo, ele descobriu que ele não era filho do rei, mas sim ele era descendente daqueles que eram escravizados. E então aconteceu que matou um homem e teve que fugir para o deserto. Passou 40 anos no deserto ali, sendo pastor de ovelha, né? Mas chegou um dia que Deus, na sarça ardente, apareceu num fogo e falou com ele, para que ele voltasse, porque os seus irmãos que estavam ali escravizados precisavam ser libertos. Amém. E assim Deus foi fazendo, trabalhando na vida desse povo. E aqui nós vimos os milagres que ele fez ali no Egito, as pragas que Deus mostrava como tinha que ser. E tudo o que fazia, nada acontecia com os israelitas, mas o Egito passava por provas tamanhas. E eles puderam contemplar passo a passo daqueles acontecimentos. Então chegou o ponto de o rei não suportar mais, e assim até que enfim liberou para que eles fossem embora.
E aqui nessa jornada que era para ser 40 dias para eles atravessar aquele deserto, por causa da murmuração dos homens, foi prolongada por 40 anos. Então chegou aqui esse momento onde Moisés, Deus mandou para que ele escolhesse homens para poder espiar a terra qual ele tinha prometido, e essa terra tinha dono, mas Deus tinha dado para eles. Eu digo dado, irmão, entre aspas, porque tudo que a gente quer é conquistado, é lutado para poder termos a vitória. Que aquilo que você ganha de mão beijada, você não tem esforço, você joga fora, porque você não conquistou, né? Você ganhou sem suar, você não valoriza. Então, chega esses homens e foram, irmãos, agora ali a espiar aquela terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz aqui a palavra do Senhor. No 23 diz assim. Aleluia. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figo. Nós vimos, irmãos, aqui que Deus tinha prometido uma terra que mandava leite e mel, ou seja, uma terra frutífera, uma terra abençoada. Nós vimos hoje, nós vamos no mercado ali, nós podemos ver, compra uma caixinha de uva, uma caixa com vários cachos, né? E você bota na palma da mão. E aqui diz que eles cortaram um ramo com um cacho de uva. Foram 2 homens para poder carregar aquela fruta, né? Imagina, você pode imaginar o tamanho que era aquele cacho de uva, né? Provavelmente era maior do que eu. E eu sou tão franzino que até um homem pode me levantar. Então, era uma coisa maravilhosa, né? Então eles puderam ver ali naquela terra todas as partes. E Deus disse que para saber se era boa, para saber se ela tinha fortes, se a cidade era grande, se era pequena. E ali eles tiveram essa oportunidade. Passaram 40 dias ali a observar aquela terra. Então, tudo isso aconteceu. Aí vem agora, voltaram e cada um tinha seu relatório para dar. Mas 10 deles se levantaram com um relatório diferenciado, né? Glória a Deus. Onde nós vemos, irmãos, que qualquer reunião que nós façamos, se der 50 mais um, né, vence. E aqui nós vemos que 10 eles foram a favor de não voltar naquele lugar, e apenas 2 que são esses fortes e corajosos. Dentre os 12 só teve 2 corajosos, Josué e Caleb. Mas Deus tinha prometido, devido às murmurações daqueles homens, que daquela geração não ia entrar nenhum, né? Mas devido a esses homens ter realmente conquistado com sua coragem, eles puderam ali entrar na terra prometida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós vemos que aqueles que inflamaram
porque eles viram ali gigantes. Eles viram pessoas ali que eles não imaginavam, porque já tinham visto acontecer no meio do seu povo. Gigantes se atravessar na frente deles e eles temer. E eles puderam ver 3 daqueles gigantes. E eles viam aquele povo, porque eram muitos. Eles diziam que eram como gafanhotos. Então eles temiam muito poder voltar ali sem mortos. Começaram a murmurar, mas nós estávamos no Egito. Por que não nos matou lá? Porque o homem é assim, irmãos. Ele começa a murmurar, começa a se desfazer de si próprio, né? Quantas e quantas vezes eles não queriam voltar para poder comer cebola lá no Egito, comer carne, onde Deus tinha levantado ali uma nuvem sobre eles, e à noite era uma nuvem, quando era de dia era nuvem para proteger do sol, quando era noite era coluna de fogo. A presença de Deus naquele lugar não faltava, irmãos. E mesmo assim, diante de todos os milagres que ele tinha cometido ali diante de seus olhos, eles ainda temiam a promessa que Deus tinha feito para eles. Nós sabemos, irmãos, que quando Deus fala, não tem como duvidarmos. Salmos 135, versículo 7 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É nós depositarmos a confiança nesse Deus. Não importa a situação que estejamos passando, é sabermos que o nosso Deus é maior em qualquer situação que estamos passando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então não há a que temer a gigantes, a qualquer coisa que você acha que não é capaz de enfrentar, porque quem vai enfrentar não é eu, não é você, mas sim o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Temeram na base aqueles homens, mas aqueles outros dois não. Vamos voltar, vamos lutar pela terra a qual o Senhor nos prometeu. É assim, irmãos, que nós temos que nos levantarmos na presença de Deus. Aleluia. Não olhando qualquer obstáculo, não olhando qualquer situação, né? Nós vimos Davi na frente daquele gigante, onde ali ele afrontava o exército. Passou-se dias e dias, ele chegava ali e desafiava aquele exército. Aí vem aquele menino que era desprezado, que era largado, veio trazer alimento para os seus irmãos e viu aquela situação. E ele viu que aquela afronta daquele gigante não era contra os soldados, mas sim era contra Deus. Aleluia. E aquele menino, como pastor de ovelha, que vivia o tempo todo ali, buscando a Deus, naquele lugar, na sua solidão, o Espírito de Deus sobre ele pôde entender, pôde compreender que realmente aquele incircunciso estava afrontando não era os israelitas, mas sim a Deus. E ele levantou-se e falou para lutar com aquele homem. Os seus irmãos, que eram soldados, já... Você sabe que irmão, quando não vai com a cara do outro, não tem jeito. Você quer fazer um projeto, ele não vai conseguir, ele já bota o empecilho na frente. Então os seus irmãos foram primeiro, porque eles eram soldados de luta, foram treinados para lutar. Mas por que não enfrentou o gigante? Porque eram covardes. Eles não eram fortes, corajosos. Não é a sua estatura que vai tornar você forte, né?
mas sim é o Espírito. Quando baixa na vida do ser humano, a força é multiplicada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos, irmãos, que não há situação, não há impossibilidade para o nosso Deus. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Muitas das vezes nós passamos por situações que achamos que ali vai ser o nosso fim. Porque quando a gente está com problema, acha que só o nosso problema é superior a todos os outros problemas. Não tem ninguém que tenha problema maior do que o seu. E as coisas não é assim. Se você parar e analisar, você vai ver que a coisa é diferente. Uma certa feita, um jovem, ele estava numa situação que hoje o mal é a depressão, né? Isso é no mundo inteiro. Ele, naquele sofrimento, ele subiu num lugar alto para se suicidar. Quando ele olhou lá para baixo, viu um homem sem braços, na maior alegria, naquela maior força, né? Naquela luta. E ele com os dois braços, com os dois pés, saudável. Aí ele abriu o olho e quando desceu, ele foi conversar com aquele jovem para saber por que o motivo da alegria, se ele não tinha os braços. Ele disse: eu não tenho os braços, mas eu tenho o meu Deus na minha vida. Onde ele achava-se completo, mas estava vazio. E o nosso Deus, irmãos, Ele nos preenche por completo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus fez a obra ali através daquela pessoa que, para você, como ele fosse um deficiente, não tivesse valor. Mas Deus mostra as coisas singelas. Aleluia. Coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vimos aqui esses homens que mostraram a sua coragem, mostraram o seu valor diante de Deus. E Deus honra quando nós nos colocamos dessa maneira. Quando nós nos humilhamos. Aleluia. O nosso Deus nos exalta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Ele gosta daquele que realmente se entrega a Ele de corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, sejamos fortes. Aleluia. Não é forte para combater com o pastor, né? Combater com seu irmão, porque a Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra as potestades, os principados das trevas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que nós temos que ver. Aleluia. Nós estamos reunidos justamente para ver a situação do outro, o problema do outro, e procurar uma solução para ela. A Bíblia diz que nós temos que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas nos dias atuais nós vemos que a coisa é diferente. Nós temos uma bênção em nosso irmão. Vemos na igreja para testemunhar, e o irmão fica com inveja, fica triste, porque aquilo não aconteceu com ele, aquilo era para acontecer com ele, mas quem recebeu foi o outro. Mas é o outro que está testemunhando aqui, que está apontando a vitória. Então é nessa hora que nós temos que nos alegrar com aquele que está alegre. Aleluia. Que há momentos, irmãos, em nossas vidas que tem o dia de dificuldade. E esse dia ele não vem assim nos avisando, não. Ele nos pega de surpresa. No momento que nós mais estamos esperando uma coisa boa, aí chega o momento da dor, o momento da tristeza.
e temos que suportar. Aleluia. Porque Deus é quem nos conforta. Glória. Deus é quem nos dá a força. Louvado seja o nome do Senhor Verdade, Jesus. Deus. Aleluia. Temos que ver, irmãos, que é sendo corajosos, abraçados com o nosso Deus. Muitas das vezes nós achamos-nos sem forças, sem vigor. É o momento de nós nos ajoelharmos. Que é o momento que nós estamos de joelhos, irmãos. Ó, aqui, ó. Podem vir quem me empurrar, que a gente está, ó, firmado aqui. Eita, glória. E pode vir quem for para nos forçar, irmãos. Porque nós vamos estar sustentados ali, na rocha. Quem é a rocha do nosso Jesus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é quem nos dá poder, aleluia. A graça para nós suportarmos o dia mal em nossas vidas. Nós vimos aqui a palavra de Deus nos mostrando, aleluia, para sermos corajosos, para sermos fortes. Aleluia. É quando nós estamos abraçados com o nosso Deus, sabendo que Ele é quem nos dá força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vemos, irmãos, Gideão, mais uma vez, este povo sendo aprisionado, sendo escravizado. Plantaram, mas tudo isso acontece por causa da desobediência do homem, por causa das murmurações. Eles abandonaram a Deus mais uma vez. E o nosso Deus tão misericordioso, sempre renovando a aliança, sempre fazendo aliança para que aquele povo pudesse o exaltar, pudesse o engrandecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Mas só quando chega no último fio aqui, realmente tem alguém que se dobra. Então tudo que eles plantavam, tudo que eles faziam, chegavam os midianitas e tomava sem piedade. Nós vemos que Gideão estava ali malhando o trigo no lugar onde era para pisar uvas do lagar. Era um lugar impróprio, já porque ele pegou a estratégia, porque eles não iam procurar ele naquele lugar, porque o trigo é para ele ser malhado num lugar aberto. E ele estava fazendo em outro lugar, porque se alguém visse, tomava. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse para que ele seja forte e corajoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus também está falando para você nessa noite: seja forte e corajoso. Não olhe para a situação que você está passando no momento. Aleluia. Mas saiba que Deus vai dar a vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saiba que Deus vai te exaltar na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É sermos, irmãos, fortes e corajosos na presença do nosso Deus. É nós abrirmos as nossas bocas e anunciarmos a Jesus como nosso autor e consumador da nossa fé. Não só para nós, mas para aqueles que estão necessitados lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque nós somos mensageiros de Deus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, é quem vai convencer quando nós levamos a palavra do Senhor. Nós somente falamos. Aleluia. Somos usados por Deus para anunciarmos, mas quem vai fazer a obra é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabendo nós, irmãos, que Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser, como Ele quiser, porque Ele é Deus. Louvado seja a Ele. Toda honra e toda glória seja para Ele. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Temos que nos alegrarmos a cada dia, por sabermos que Ele tem nos dado um fôlego de vida para podermos nós respirarmos.
né? Outra hora aí, diante da pandemia, nós vimos, irmãos, alguém necessitando de oxigênio, e foi um preço muito alto, onde Deus nos dá um oxigênio de graça, gratuitamente, Glória a para Deus. nós respirarmos à vontade, né? E muitos morreram por falta de oxigênio, porque não teve a condições suficientes para assim o sustentar. Imaginou você morrer por falta de ar, porque não teve com que pagar? E muitas das vezes nós nos levantamos de nossos leitos e não temos forças para dobrar o Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado pela proteção que me deste, né? Por poder abrir os meus olhos novamente e poder contemplar a tua glória, a tua criação. Então podemos nós, irmãos, a cada dia podemos ter mais vigor diante do Senhor, sabendo que Ele é quem nos dá de graça, tudo é de graça que Ele nos dá, e com abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Gideão, ele fez essa parte com o Senhor, e ele começou a querer interceder ali, sem querer aceitar. Começou a fazer provas com Deus, né? Pegou uma lã e disse: ó, vou botar aqui nesse orvalho, se a lã amanhecer molhada e o orvalho amanhecer seco, eu sei que tu és comigo. Aí fez esse propósito. Ele chegou de manhã cedo, a lã estava sequinha, mas não ficou satisfeito. Mais uma vez ele fez a prova. Agora eu quero o contrário. Eu quero que a lã seja molhada e o orvalho esteja seco. Da mesma forma que ele pediu, que ele chegou e viu, e foi começando a se alegrar na presença do Senhor. Começando a se alegrar, porque Deus disse que ia dar os midianitas nas suas mãos. Mas o homem, irmãos, ele é fraco, ele é frágil. Ele começa a se colocar, se diminuir. Ele disse: mas Senhor, eu sou da menor tribo, eu sou o menor da minha casa. Como se Deus quisesse procurar o maior. Não, Deus quer você que é pequeno. Deus quer você que acha que não vale nada. Você é a menina dos olhos de Deus. Por que fala a menina dos olhos de Deus, irmão? Você já imaginou quando vem um vento, que vem um cisco, quando chega aqui perto, ó, dá uma piscada, porque sabe que aqui é uma coisa frágil. Assim somos nós diante do nosso Deus. Ele vê nós com aquela fragilidade, Ele quer nos proteger, Ele quer nos guardar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De todas as formas Ele quer nos guardar, porque Ele nos criou, irmão, para que nós pudéssemos o adorar em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Ele está à procura dos adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que se entregam piamente a Ele. Muitas das vezes nós vemos passar na televisão lá no Muro das Lamentações, aqueles homens orando, batendo a cabeça naquele muro, né? Chorando, gritando, e muitas vezes nós ficamos assim, tanto assustados, não sabemos porquê. É porque eles, irmãos, eles não querem adorar a Deus só com os lábios, Ele quer adorar a Deus com o corpo, Ele quer adorar a Deus de todas as formas. Por isso que eles ficam se chacoalhando, se movimentando, né? Para adorar a Deus por completo. Porque muitas das vezes nós queremos adorar a Deus só no quarto, né? Os outros querem adorar o Senhor só na igreja, orar, tirar um período ali, só no momento que ajoelha para agradecer a Deus. Muitos nem isso fazem, né? Mas sabemos nós, irmãos, que a todo momento que nós podemos agradecer ao nosso Deus, ainda é pouco, porque o que Ele faz por nós não tem preço para que nós podemos pagar.
Então que venhamos nós, diante dessas palavras, sermos corajosos, sermos fortes, né? Até aqui foi a mensagem que Deus me deu, na sadia procedência maligna. Amém. Amém? Quero que os irmãos fiquem de pé. Aleluia. E quero dizer para você nesta noite que não desanime. Erga a sua cabeça. Não quero saber a sua situação. Entregue para Deus, que Deus vai dar a solução. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai te dar a vitória. Aleluia. Não é às vezes o que você está pensando vai ser maior. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus, Ele não dá nada linguado. Ele dá com abundância. Aleluia. E tenha certeza de que nós vamos ser vitoriosos na presença de Deus. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concedeu. Agradeço ao nosso pastor que mais uma vez, né, deu a oportunidade de nós estarmos nessa tribuna ministrando a palavra do Senhor. Agradeço essa igreja maravilhosa que tem aprendido a amar de todo o meu coração. E em nome de Jesus quero agradecer a Deus por tudo. Amém? Glória a Deus. Passo aqui a palavra aqui direito.